possível ter uma alimentação saudável sem carne, seja pela causa animal ou ambiental, seja por questões de saúde e até mesmo de gosto. Cada vez mais cresce o número de pessoas que optam por eliminar produtos de origem animal do seu prato. Uma pesquisa do Ibope revelou que 14% dos brasileiros já seriam vegetarianos. Estimativa da Sociedade Vegetariana Brasileira diz que há cerca de 30 milhões de vegetarianos e 7 milhões de veganos no Brasil. Ao mesmo tempo, há cada vez mais opções de restaurantes, receitas sendo divulgadas para substituir a carne, ovos e até leite de pratos tradicionais da cozinha brasileira. Para entender mais sobre as dietas vegetariana e vegana, nós vamos falar agora com a nutricionista Carla Moraes, ela que é doutora em Ciências da Saúde e professora universitária. Bom dia, Carla. Seja muito bem-vinda aqui em casa. Bom dia. Obrigada pelo convite. Carla, começa dizendo para a gente, né? Explica primeiro para a gente saber diferenciar. Qual que é a diferença de vegano e vegetariano? Então, vamos lá. Na verdade, essas terminologias confundem muito e você vai ver que tem uma pegadinha ainda nisso tudo. Vegetariano, na verdade, é um grupo que, em geral, reduz esse consumo de carne. Na verdade, nenhum vegetariano consome carne. Alguns consomem ovos e leites e outros nem isso. Então, a gente tem o grupo vegetariano, em geral, aquele que deixa de comer carne, aquele vegetariano ovo-lacto, que consome ovos e leites, apenas o lacto e apenas ovo vegetariano. E a gente ainda tem uma nova variação, que é o flex vegetariano, aquele indivíduo que, na maior parte do tempo, não consome carne, mas, em alguns momentos, excepcionalmente, come um peixe, geralmente uma carne branca. E o vegano? O que seria o vegano? Na verdade, nem todo mundo que corta carne, ovos e leite são veganos. Por quê? O vegano, ele é aquele que coloca a causa animal, geralmente, como estilo de vida mesmo. Ou seja, ele não consome nada, na medida do possível, que tenha causado algum sofrimento, algum mal-estar para os animais. Exemplo, o vegano, ele não consome nenhuma cápsula manipulada, por exemplo, de uma farmácia de manipulação, que tenha gelatina. A maioria das cápsulas tem a gelatina na composição. O vegano, em geral, sempre que possível, ele vai observar, por exemplo, o carro dele. Se no carro dele, quando ele for comprar, tem alguma coisa que na composição vá couro, ele não vai consumir. Aquele carro ele não vai comprar. Então, é um estilo de vida muito maior do que simplesmente cortar carne, leites, ovos e os derivados. Geralmente, aquele indivíduo que deixa de comer carne, leites e ovos, mas não se preocupa com a questão do couro, de outros aspectos, pesquisas em animais, a gente chama de vegetariano estrito. Quando a gente fala sobre alimentação, é um assunto muito sério, né? Quais são os cuidados que as pessoas devem tomar antes de mudar a dieta, adotar uma dieta vegana ou vegetariana? Em primeiro lugar, nós temos que conhecer qual que é a composição nutricional atual desse paciente. Tem muita gente que às vezes acha que por se tornar vegetariano vai emagrecer, vai comer mais frutas, verduras e vai emagrecer, mas nem sempre. Então, o ponto-chave é buscar substituições. Se eu estou deixando de comer uma boa fonte de proteína, que é a carne, o que vai substituir ela? Em geral, a gente vai falar disso mais para frente, mas eu tenho boas opções. Só que eu tenho que ficar de olho nas quantidades, ter um pouco mais de atenção à minha alimentação. Ferro é um outro nutriente também que temos que ficar atentos, pois a fonte animal de ferro das carnes é muito mais fácil de ser aproveitada no nosso corpo. E cálcio, geralmente também. Se eu deixo de consumir o leite, qual outra fonte vegetal que eu vou substituir? Então, no primeiro momento, entender por que eu me tornei vegetariano e fazer as substituições, principalmente da proteína e destes minerais tão importantes, ferro e cálcio. Quando a gente fala a respeito de saúde,
significa que a carne pode trazer alguma espécie, algum tipo de malefício para o nosso corpo? Ou geralmente são pessoas que, por conta da causa animal, retiram, né, a carne da sua própria dieta, né, do seu próprio dia a dia? A carne traz malefício? Excelente pergunta, Vanessa. A carne em excesso traz sim malefícios. Nós já temos muitos estudos científicos mostrando justamente isso, que indivíduos que consomem diariamente carne, sobretudo aquela carne gordurosa e aquela carne grelhada, aquele famoso churrasco, que tem aquela crostinha preta, que dá tanto sabor, ela está associada a um risco maior para doenças crônicas. Câncer, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças do coração, certo? Então, está sim associado a um maior risco, principalmente quando ela está mais do que 3 vezes por semana na nossa alimentação. E o tamanho da porção também interfere. O ideal seria, a gente costuma brincar, que é o tamanho da palma da nossa mão, o tamanho de uma porção de carne que eu precisaria. Então, para mim, seria um bife pequeno. Será que a gente tem consumido isso ou mais? Geralmente a gente consome mais, né? Então, ela faz mal em excesso, principalmente porque ela fica muito tempo em contato no nosso intestino e ela vai formando algumas substâncias que podem ser tóxicas e alterar essas células, gerando, por exemplo, câncer. Queria que a senhora desse umas dicas, então, para quem deseja adotar uma dieta sem carne, fazer um prato ali saboroso, substituindo, né, os nutrientes que ela está deixando de alimentar, está deixando de consumir ao parar de comer carne. Dá para fazer um prato saboroso mesmo sem a carne? Tá, sim, com certeza, colorido. Hoje em dia, como a Vanessa comentou, já tem até alguns restaurantes especializados, algumas marcas que têm apostado nisso, né, em trazer diversidade, trazer sabor, cor para esse grupo que tem crescido tanto. Por exemplo, um prato de almoço, olha que interessante. Você pode usar e abusar das hortaliças, das saladas cruas e aumentar a porção que você vai consumir das famosas leguminosas, que é o carro-chefe também dos vegetarianos. O que seria? O famoso feijão, a soja, a lentilha, o grão de bico. Então, vou dar um exemplo prático. Vamos colocar um arroz, um milho, um feijão, uma porçãozinha de grão de bico numa salada e use e abuse das hortaliças cruas. Uma cenourinha ralada, uma beterraba ralada, alface, tomate. Já seria um prato mais completo, que fornece um teor maior de proteínas. Então, é possível? Sim. E a gente tem que ir variando também essas fontes vegetais no decorrer do nosso dia a dia, para que outros nutrientes que a gente deixou de comer com a carne, com o leite, com os ovos, também estejam presentes. É o caso do ferro, do zinco, de outros minerais, que quando a gente vai diversificando, não fica só no feijão, a gente consegue ele por meio desses outros que eu listei. Além disso, as castanhas também podem incrementar, inclusive no almoço. Tritura algumas castanhas e joga por cima da salada. Olha que saboroso e vai contribuir também com mais proteína. Carla, eu tenho um exemplo desse na minha própria família, né? Eu tenho um sobrinho que é adolescente e que optou por não comer carne. Ele adquire outros produtos, como ovos, leite, mas ele cortou a carne da alimentação. Que cuidados pessoas que retiraram a carne precisam ter, que precisam assim, estar de olho sempre? E você falou aí já de algumas substituições, mas, por exemplo, quando eu não como a carne, eu substituo por ovos. Que quantidade correta de ovos, de proteína? Assim, a gente sabe que é muito específico, né, individual, mas para que cada pessoa possa ter pelo menos assim uma noção, né, para poder seguir quem já está aí nesse caminho. Perfeito, Vanessa. É muito interessante você citar que ele é adolescente. Por quê? Porque é um nicho que tem se preocupado cada vez mais com esse impacto ambiental do consumo de carnes. Porque a produção de carnes, ela envolve uma plantação extensiva de grãos, ou seja, ela ocupa a maior parte das terras cultiváveis, e água também. Então, é interessantíssimo o que você falou. Como você falou que ele também come ovos e leite, é muito mais fácil essa substituição. Ele não está deixando de consumir nenhum nutriente essencial que só os animais poderiam nos proporcionar, que é a vitamina B12. Então, no caso dele, vou dar um exemplo.
se ele precisasse, para o tamanho dele, para o peso, para a massa muscular dele, de um bife grande, um bife de 150 gramas, vamos colocar assim, 2 ovos. Então, fazer um omelete, ovos mexidos, fazer ovos, uma saladinha com bastante verdura, por exemplo, já seria o suficiente para essa proporção que ele está deixando de consumir com a carne. Então, o paciente que continua consumindo ovos e os leites e derivados, é um pouco mais fácil essa adequação. E além da vitamina B12, daquele paciente que cortou 100% da origem animal, em geral ele vai ter que suplementar, porque é um nutriente que está só nos produtos de origem animal, eu tenho que ficar atenta ao ferro, se eu estou consumindo boas fontes vegetais, aquele famoso, vamos pingar umas gotinhas de limão para absorver o ferro? É verdade, porque vai ajudar a absorver o ferro dos vegetais. Então, isso não é história que a vovó contava para a gente se alimentar melhor. Tá? Então, é interessante eu me preocupar com consumir fontes de vitamina C, por isso que a gente fala do limão, mas qualquer fonte, junto para absorver esse ferro, tomar sol, mas isso vale não só para os vegetarianos, veganos, para todo mundo. Por quê? A deficiência de vitamina D, ela tem sido cada vez maior na população brasileira. Tá? Então, ficar atento à vitamina D, que a gente sintetiza ela mais na pele do que pelo consumo de origem animal. Zinco, como eu falei, prestar atenção nas castanhas, zinco e selênio, porque normalmente a gente comeria pela carne, mas já que eu me tornei vegetariano, deixei de comer a carne, colocar mais castanhas nessa alimentação. Castanha de caju, do Pará, nozes, amêndoas, amendoim, todas elas aí. E as crianças e os idosos, elas podem também aderir a uma dieta vegetariana ou vegana? Existe algum cuidado específico para essas idades? Interessantíssimo, Wilker, porque tem algumas mães, alguns pais que já são vegetarianos ou veganos e já querem passar esse legado, vamos dizer assim, para o filho. No caso, principalmente nos primeiros anos da criança, tem que ter um acompanhamento de perto com o pediatra, com o nutricionista materno-infantil, porque o risco de deficiência é muito grande. Há uma demanda muito maior de nutrientes nessa fase do crescimento. Então, é possível sim, mas eu aconselho fortemente um acompanhamento nutricional para crianças. No caso dos idosos, o que vai pegar mesmo é a suplementação de B12, porque eles naturalmente já têm uma dificuldade para absorver essa vitamina B12, e ela está associada ao bem-estar, à produção de energia, até mesmo ao estado de humor, já que os idosos têm uma tendência maior à depressão, a outras condições. E é normal que o idoso deixe de comer carne por uma questão de paladar, que vai ficando alterado, e a mastigação dele, que na maioria das vezes vai ficando prejudicada. Às vezes o uso de uma prótese dentária. Então, é interessante sim, pode se aplicar, se é um desejo deste idoso, mas em alguns casos vale a pena suplementar. Nós temos boas fontes hoje de proteína de origem vegetal, o famoso whey vegetal. Não tem whey protein que os atletas, o pessoal que começa a academia, começa a tomar? Nós temos a opção vegetal. E facilmente achada nessas casas de produtos naturais, de suplemento. Aí, às vezes, vale a pena, para esse idoso que deixou de comer carne, comer uma porçãozinha, junto com uma vitamina, mesmo que seja sem a presença do leite, bater junto com uma fruta e uma água, para poder aumentar esse aporte de proteína que é tão importante no idoso, para ele não perder a força muscular. Boa dica essa, né, a respeito do whey vegetal, eu também não conhecia. E assim, você estava falando, professora, e eu estava pensando aqui, porque eu conheço 2 adultos que, desde criança, não se adaptaram ao paladar para comer carne, né? Porque quando eu tenho filhos também, a gente sabe que a introdução alimentar, a gente oferece todo tipo de alimento e vai mudando as formas, né? Como são apresentadas, é cozido, é frito, é assado e tudo. A gente vai mudando ali para ver se a criança vai se acostumando ao sabor. E algumas pessoas, realmente, elas, assim, não aceitam, não toleram, né? Assim, a ingestão mesmo de carnes. Eu conheço 2 adultos, um, inclusive, é o padre Arthur Freitas, que está em missão, né? E eu convivi com ele durante muito tempo, então toda a comida que ele ia comer ali era sempre substituído, porque ele comia queijo, leite, mas ele não suportava ali, né? Desde a infância não dava bem
com nenhum tipo de carnes. Nesses casos também, como você explicava, eu acredito que o próprio organismo vai dando essa resposta, né? Assim, de que precisa comer e tudo, e que não vai fazer muito bem para a pessoa, não é? Você falou muito bem, Vanessa, é interessantíssimo. Eu gosto muito de falar isso para os meus pacientes e alunos. Se a gente silencia o nosso corpo, nós começamos a ouvir de dentro para fora o que a gente precisa. Será o que a gente precisa hoje? É deixar de comer tanto açúcar? Ou, no caso deles, é deixar de comer a carne? Você foi falando do caso do padre, né, e de outros adultos. É tão interessante, tem criança que às vezes esconde a carne, mastiga, mastiga, finge para a mãe que está comendo, e esconde na bermuda, na roupinha. Aí depois a mãe descobre, né? Vai passando o tempo para ver que a criança realmente não consegue. E isso é tão natural porque nós temos algumas variantes genéticas associadas, isso eu herdo do meu pai e da minha mãe, é natural. Entre uma família de 5 irmãos, pode ser que um tenha essa predileção e os outros 4 não. Pelo sabor, pelo tipo de sabor mais proteico, a gente chama de quinto sabor essencial, sabor da carne, que é o umami. Tem gente que tem essas papilas mais sensíveis a esse sabor e realmente sente um sabor desagradável, forte. Então, o sabor que eu sinto da carne é diferente do que o que você sente e do que esses colegas que você registrou sente também. Então, naturalmente, o corpo ele já vai mostrar como uma intolerância, uma aversão alimentar. E tudo bem, tá tranquilo, principalmente quando é mais fácil substituir por ovos e leites, mas no caso daquele indivíduo que também não tolera esse tipo de sabor, também ficar mais atento às substituições vegetais. Mas é super natural. E tem mães que sofrem, querem impor mesmo pela questão da saúde, pela preocupação em fornecer todos os nutrientes para a criança. Mas é super possível. Isso é muito interessante, isso que a senhora falou. Algumas pessoas são mais sensíveis, então, ao sabor de determinado alimento. Então, fica a dica para os pais aí. Eu tenho um primo também de 8 anos que ele não gosta de comer carne e todo mundo fica admirado, estranho, né? Porque não é tão normal, pelo menos na minha família não era. E ele tem essa questão aí de não querer comer carne, ou quando come é muito pouquinho, e a gente vê que não está gostando do negócio. Queria que a senhora mencionasse para a gente qual é o principal erro que a senhora identifica no consultório com os pacientes da senhora que a pessoa comete quando ela decide adotar uma dieta vegana ou vegetariana. Olha, sem dúvida, Wilker, é o aumento do consumo de carboidratos. Porque ele deixou de comer a carne e, em geral, é muito mais fácil eu aumentar a proporção de uma batata, de um macarrão, de um arroz, ou mesmo do arroz com feijão, que é uma boa combinação para gerar proteínas, mas em excesso é muito carboidrato também. Então, sem dúvida alguma, é aumentar a proporção de carboidrato. A gente chama de calorias vazias, porque não é porque eu sou vegetariano que às vezes eu não deixo de comer bolacha de pacote, skinny, dentre outros. Então, em geral, é um paciente que passa a comer muito mais carboidrato e às vezes gordura e pouca proteína. E pasmem, pode ser que aquele paciente até engorde mais, tá? A balança vai dar aquele susto, porque em geral está faltando proteína. E é a proteína que vai dar a nossa saciedade, ou seja, deixar a gente cheio, saciado por mais tempo para esperar a próxima refeição. Então, sem dúvidas, é não saber substituir a proteína e passar a se alimentar com um teor cada vez maior de carboidratos. E é interessante, né? Porque assim, eu acredito que existem dois viés. Aqueles que, quando optam por essa dieta, vão ali para os carboidratos, e aqueles também que vão descobrindo novos sabores, né? Eu citei agora em o meu sobrinho, era uma criança que não comia muita verdura, muitas frutas, e que hoje em dia já se abriu, né, a essa realidade, consegue se alimentar muito melhor com a quantidade de nutrientes, vitaminas, muito maior que ele se alimentava anteriormente. Então, assim, há uma saída, né, doutora, em toda essa realidade, há uma saída para se alimentar melhor, optando ou não pela carne. Com certeza. Hoje, não que eu queira substituir o sabor, mas para nós termos uma inclusão, vamos dizer assim, social maior, para ninguém ficar de fora de um churrasco, por exemplo. Eu já tenho um extrato de soja que, dependendo da preparação, da forma que eu fizer, vai ser idêntico ao sabor da carne, até mesmo a textura. Um quibe com extrato de soja vai ser muito semelhante. Um quibe de quinoa, por exemplo.
Então, não é que eu queira buscar o sabor da carne para aquela pessoa que se tornou vegetariana ou vegana, mas agregar novas formas de preparo. Até mesmo para aquele que gosta muito de carne, mas precisa diminuir por conta de uma gota, por exemplo, de alguma doença, uma doença renal, por exemplo. Então, é possível sim agregarmos muitos nutrientes e sabor. Um outro exemplo é o grão de bico. Você pode fazer, cozinhar bastante e já deixar a pastinha pronta. Dá para fazer bolinho, dá para fazer tantas preparações, até mesmo o hambúrguerzinho mesmo, com grão de bico e vários temperos, e vai atrair o paladar da criançada, até mesmo de adultos, às vezes, que já são um pouco mais resistentes a novas preparações, porque de fato é muito saboroso. Vocês já ouviram falar da carne de jaca? Ah, não. Não, eu Essa não. ainda não. E olha, eu não gosto de jaca. A fruta jaca, ela tem um sabor bem peculiar. Muito Mas forte. ela desfiada é essencialmente igual ao frango. Se você for comer uma coxinha de jaca e ninguém te contar, você vai achar que está comendo uma coxinha de frango e vai se deliciar. É muito bom. A gente tem que aprender a usar então a criatividade e a curiosidade, né? Porque às vezes dá para substituir, buscar outros alimentos aí, mas às vezes a gente nem tenta, né? Nem busca isso. E até o aproveitamento integral. Olha, o indivíduo, quando se torna um vegetariano mais consciente, não simplesmente por parar de comer carne, ele quer se atentar mais à alimentação. Às vezes ele passa a aproveitar as cascas dos alimentos. É muito interessante isso. Ele passa a ser um pouco mais atento à alimentação. Exemplo, ele passa a usar a casca da banana para fazer bolos, e é super nutritivo. A casca das frutas e das verduras em geral. Então, com certeza, se ele estiver um pouco mais atento, ele vai ingerir mais nutrientes até do que aquele trivial arroz com feijão, bife, uma saladinha de alface com tomate. A gente abre novas possibilidades de sabores. E como a Vanessa comentou, quando desde criança, é muito melhor, porque eu formo um paladar sem preconceitos. A criança ela vai olhar para aquela preparação e vai querer experimentar. Ela não vai julgar porque eu vou contar que é uma determinada fruta, né, uma determinada verdura. Ela vai experimentar. Tá certo. Dicas importantíssimas. Quero agradecer então a doutora Carla Moraes, que é nutricionista e doutora em Ciências da Saúde. Muito obrigado por essa conversa tão agradável sobre a alimentação, que é fundamental na nossa vida, né? Ainda mais agora a gente deu um número aqui que eu não conhecia, 30 milhões de pessoas já decidiram, né, mudar a alimentação e se tornaram em algum grau aí vegetarianas. Obrigado, viu, pelas informações e pela conversa. Obrigada a vocês. E eu vou dar uma provocação bem rapidinha. Vamos tentar fazer a segunda sem carne? Ficar a segunda-feira sem comer carne? Vamos substituir pelo ovo, por alguma outra preparação. Quem sabe a gente diminui esse impacto ambiental? Tá certo, tá feito então o desafio, vamos tentar.